Bom dia, Casa Verde! Bom dia, nossos amigos. Aqui, a quem fala é Ana Beatriz e o Jorge, localizados na Austrália. Hoje a gente vai compartilhar para vocês um pouquinho sobre como é ser cristão aqui na Austrália e também alguns pedidos de oração. Primeira coisa que a gente vai compartilhar é o quanto a Austrália é um país diferente por receber muitos imigrantes, né? Estima-se que dos moradores aqui da Austrália, 30% são nascidos em outros países. Né? Aqui no bairro que a gente mora, 60%. Isso já dá um pouco assim uma ideia para vocês sobre o campo missionário que a gente tem aqui. Então essa questão do multiculturalismo é muito forte aqui na Austrália. É comum andando nas ruas a gente ver pessoas de várias culturas mesmo. Por exemplo, para dar um exemplo, a gente encontra muitas pessoas muçulmanas pela forma como se vestem, hinduístas, né? De fé nascida na Índia, e também por ser um país localizado, uma proximidade com a Ásia, a imigração asiática é muito grande aqui, né? Então a gente tem presença de muitos trabalhadores, moradores, estudantes vindo de países em que, por exemplo, o cristianismo é muito marginal mesmo, né? Por exemplo, o Japão, que tem muitos japoneses aqui, tem menos de 1% de cristãos, né? Tem milhares de templos budistas, só para ter uma ideia, né? Como na Tailândia, ah, países em que o budismo é muito presente, e também países asiáticos em que o islamismo é muito presente e também é a religião oficial do próprio país, né? Em que fica muito difícil para essas pessoas muitas vezes terem uma abertura em algum sentido. Também países asiáticos como a China ou Vietnã, em que você tem um controle do governo, do partido do governo sobre a administração das igrejas e que também tem essas dificuldades aí, o que torna assim a Austrália, por ser um país de língua inglesa e um país de primeiro mundo, em que muitas pessoas vêm para cá estudar e trabalhar quando tem oportunidade, talvez uma oportunidade ímpar para muitas dessas pessoas, ou que vão ficar aqui ou que vão voltar para os seus países, de ouvirem sobre o que é cristianismo, né? Muitos nas universidades e muitos querendo melhorar o inglês acabam participando de atividades que algumas igrejas oferecem aqui, que são estudos bíblicos em inglês simples, né? Mas enfim, ajuda as pessoas a treinarem o inglês, tem essa vontade, e acaba também compartilhando um pouco do que é o cristianismo, né? Então, algumas das atividades que a gente faz aqui no meio das nossas semanas é participar de alguns estudos bíblicos, né? Depois que sai do trabalho ou no meio do dia, na hora do almoço, que acontece na universidade. Nesses estudos bíblicos, a gente tem pessoas de várias nacionalidades, tem pessoas de várias religiões, né? E inclusive judeus, por exemplo, judeus, muçulmanos, e é um campo nesse sentido muito fértil, né? Então, esse é o nosso primeiro pedido de oração, para que você ore pelas atividades, né, pelos estudos bíblicos nos quais a gente está engajado, para que a gente possa compartilhar, fazer amizade, né, e aproveitar cada oportunidade. E agora falando um pouquinho mais sobre os australianos mesmo, né, os moradores permanentes aqui, que nasceram aqui, têm família aqui. Sobre esses, né, tem um dado alarmante de uma pesquisa que foi feita, né? Foram entrevistadas as pessoas, os australianos, e perguntaram para eles, no momento de dificuldade, para quem que eles ligariam, se eles teriam alguma pessoa para ligar. E grande parte deles disse que não tinha ninguém que viesse à cabeça que eles poderiam contar. Então, isso é uma coisa triste e preocupante, porque apesar da Austrália ser um país de primeiro mundo e sem a ausência de recursos, as pessoas têm uma vida confortável, né? E não passam necessidade, mas mesmo assim existe essa solidão, esse individualismo, né? E as pessoas se sentem sozinhas, né? Então surge aí uma colheita, uma oportunidade realmente de as igrejas e os missionários pensarem como desenvolver relacionamentos, né? E fazer realmente atividade de socialização
para que possa desenvolver amizades que não sejam superficiais e mostrem realmente para as pessoas que elas não precisam se sentir sozinhas, que elas podem ter uma nova família, né? E assim, realmente, elas eventualmente vão querer descobrir Cristo dentro das pessoas, né, nessas atividades, descobrir o autor desse amor, né? E isso, enfim, pode ser feito de várias maneiras, por meio de refeições, não é? Por meio de atividades recreativas, não é? Caminhadas, aproveitando a natureza da Austrália, né? Que nos fins de semana, aproveitando os parques públicos, que tem muitos nos bairros, para praticar esportes, né? E, enfim, é isso. Então, esse é o nosso segundo pedido de oração, né? Para que você ore para que a gente possa ter mais oportunidades de compartilhar, para que a gente aproveite essas oportunidades para fazer mais amizades, para poder compartilhar do amor de Cristo. E agora a gente vai falar um pouco sobre os aborígenes, os indígenas aqui da Austrália. Então, quando os ingleses chegaram aqui para colonizar a Austrália, já haviam aborígenes aqui, né? Pessoas que já moravam aqui. E essas pessoas, hoje elas continuam morando aqui na Austrália, né? E aqui no meio da cidade e tudo mais. É, e muitas vezes elas têm uma visão bastante ruim, né, do cristianismo e bastante negativa, tendo em vista todo esse processo de colonização, de injustiças, de matanças que foram feitas ao longo da história, né? Existem vários processos de reconciliação, de pedido de desculpa, de agradecimento aos aborígenes e etc. Mas ainda há esse mal-estar e esse mal entendimento, né? Principalmente em relação ao cristianismo. Então, esse também é um pedido de oração, né? Para que eles possam compreender melhor, para que os cristãos consigam ser bons cristãos, para que eles possam perceber o que é realmente o cristianismo, para que possa haver reconciliação, justiça, amor, e principalmente pela situação dos aborígenes aqui, que embora eles recebam muita ajuda do governo, eles ainda são um povo um pouco deslocado aqui da sociedade no geral, né? Tem altas taxas de suicídio, de outras doenças. Então, orar por eles, né? E orar para que a gente também consiga cada vez mais se engajar em trabalhos com eles. Aqui tem um bairro aqui em que tem uma igreja que faz atividade direcionada para os indígenas, que é um bairro aqui de Sydney que tem uma concentração maior de indígenas, né? Então lá existem atividades com eles, jantar, e aí você pode ir lá e conversar com eles, e eles compartilham um pouco do que eles acreditam, e é interessante, A gente né? já teve a oportunidade de estar lá, então a gente pede também por isso, para que a gente possa ter cada vez mais oportunidades de compartilhar e de estar junto deles e dissolver esses mal-entendidos que ficaram por conta desses processos históricos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais aqui da nossa vida aqui cristã na Austrália. E agradecemos muito a oração de vocês, porque a oração de vocês tem nos sustentado aqui a cada dia. Saudades de vocês. Continuamos orando por vocês. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Tchau!